enviou Jesus, seu Filho, por meus pecados, mas ele surgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está, e um dia passar o rio, e vencer a morte, sem temor, morrer pra mim, assim como Paulo diz, será vitória, verei na glória de Jesus, meu Salvador. Declarando suas vozes, porque vivo está o amanhã enfrento. Declare, sim, vivo está, não temerei, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Olá, olá meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga, boa noite, feliz ano novo, que maravilha estarmos juntos no primeiro dia de 2025, Deus seja louvado pela oportunidade que nós tivemos de acordar mais uma vez, de respirar o ar em nossos pulmões, de saber que o nosso Deus renovou sobre nós as suas misericórdias. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E nossa oração é para que ao longo de
todo este ano, ao longo de 2025, nós possamos viver os nossos dias na presença do Senhor. Deus seja louvado por mais um ano, por um novo ano que se inicia nas nossas vidas. Há algumas horas, meus irmãos, nós estávamos reunidos aqui na nossa igreja, tivemos uma noite de passagem de Ano Novo extraordinária, maravilhosa, inesquecível. Foi um tempo muito, muito precioso. Nós estávamos ontem reunidos aqui, a partir das 22 horas, nós oramos juntos, nós lemos a palavra de Deus juntos, fomos ministrados pela palavra de Deus, fomos encorajados pelos testemunhos que nós ouvimos, tivemos o privilégio de participar juntos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e depois, que tempo bom, que tempo gostoso, juntos, depois da meia-noite, já neste dia, celebrando através da nossa ceia de comunhão, da nossa ceia de confraternização. Deus seja louvado. Mais uma vez nós queremos agradecer aos esforços de todos os irmãos, de todos os ministérios que atuaram conjuntamente para a realização do culto de ontem, as equipes técnicas, todos os voluntários, os nossos irmãos e irmãs que lideram a área de comunhão da igreja. Que prazer, que alegria foi poder estar aqui nas primeiras horas de 2025 juntos. Como nós devemos ser? Igreja. Igreja é comunidade, igreja é relacionamento, igreja é caminhar juntos na presença do Senhor. E nós tivemos essa oportunidade, este privilégio ontem e hoje, e assim cremos será ao longo deste ano. Hoje o nosso culto de oração, ele acontece de forma exclusiva e também extraordinária, apenas pelo nosso canal aqui do YouTube. Nós hoje não estamos tendo também o culto de oração que acontece de forma simultânea aqui no nosso templo, aqui nas nossas instalações, para que nós possamos ter também descanso no dia de hoje, já que ontem tivemos essa programação intensa. Nós então, hoje de forma excepcional, realizamos o nosso culto apenas pela modalidade online. Mas, a partir da semana que vem, você é nosso convidado. Neste mês de janeiro, mês de férias, nós sabemos que muitas pessoas estão viajando, estão em gozo de férias. Os nossos pastores também, ao longo desse período, estarão com alguns dias de férias. Eu também estarei de férias durante alguns dias. Mas, a partir da próxima semana, ao longo de todo o mês, se você quiser, você poderá cultuar conosco às quartas-feiras, ou através deste canal, através da transmissão que todas as quartas-feiras nós fazemos, ou vindo aqui ao templo. Você pode vir neste horário, às 20 horas, às quartas-feiras, para também buscar ao Senhor em oração, juntamente com os irmãos que estão aqui. Seja em casa, seja aqui no templo, o importante é que nós alimentemos a nossa vida de oração na presença do Senhor. Que nós cresçamos no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus e também na nossa vida devocional. Não deixe, se você não leu a Bíblia ainda hoje, não deixe de iniciar a sua leitura bíblica anual. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia conosco. Faça deste um hábito saudável na sua vida. Nós vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos orar para que Deus abençoe aqueles que estão em deslocamento de viagem. Vamos orar pelos nossos embaixadores do Rei, que na semana que vem, na outra semana, no final da outra semana, estarão seguindo para o acampamento nacional de verão dos embaixadores do Rei, edição 2025, Anver. Que Deus possa também abençoá-los em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa igreja, pedir ao Senhor que possa abençoar as nossas vidas, orar pela nossa programação. Você, ao longo destes domingos, pode vir normalmente ao templo. Teremos a nossa escola bíblica de verão em funcionamento, conhecendo um pouquinho dos temas
que nós vamos abordar ao longo do semestre, pensando sobre a nossa alegria de cumprir o chamado que nós temos em Cristo Jesus. As nossas celebrações, elas acontecem aos domingos, você sabe, às 10h30 e também às 18 horas. Quero lembrar que nos próximos domingos, na primeira quinzena de janeiro, o Ministério Cross está no seu tempo de recesso. Nós precisamos dar o recesso para os voluntários, para os nossos servos, que ao longo de todo o ano servem a Deus através desse ministério. Então, nos 2 próximos domingos, aquelas crianças que vierem às nossas celebrações, para nós será uma grande alegria tê-las conosco aqui no templo, e elas estarão juntamente com seus pais, com seus familiares, cultuando ao Senhor conosco. Nosso berçário estará aberto como ponto de apoio para as mães que necessitarem, mas as crianças de todas as idades estarão conosco aqui no templo. E desde já, se prepare para a segunda quinzena. Você que tem filhos, netos, sobrinhos, que são crianças, que são alcançados pelas ações do Ministério Cross, Pastor David Cantanhede, a liderança do Ministério Cross, estão preparando aí 2 domingos especiais. Serão domingos inesquecíveis, né? Os domingos divertidos que nós vamos ter aqui no mês de janeiro, na segunda quinzena, dias 19 e 26 de janeiro. Se prepare para que você possa estar com as suas crianças aqui e elas terem também essa experiência marcante, divertida na casa de Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, porque nós, no primeiro dia do ano, nós podemos buscar a face do Senhor. Nós podemos, como igreja, nos reunir, ainda que de forma online, remota, mas ainda assim reunidos, juntos, para buscar a Tua face em louvor, em adoração, em súplica, em gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, visita cada pessoa, cada família, cada lar que é alcançado pela Igreja Batista Central de Taguatinga. Aqui em Brasília, em outros estados e cidades, pessoas que cultuam conosco, que caminham conosco, ainda que à distância, que o Senhor possa visitar a cada um, ministrar em cada coração, derramar, ó Deus, o Teu favor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, que ao longo de 2025 nós caminhemos unidos na presença do Senhor. Queremos caminhar como igreja, queremos viver tão somente para louvor, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, nos abençoa ao longo desse tempo, deste ano. Recebe o nosso culto, que a nossa adoração possa ser sincera, honesta, verdadeira, como o Senhor Jesus nos ensina, que possamos adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. Ó Deus, continua a nos guardar, a nos guiar e a nos sustentar. Nós oramos assim, ó Deus, gratos a Ti, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, se você puder, não deixe de compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas. Envie para quantas pessoas você puder e quiser, ainda que não no dia 1º, mas em outro dia, em outro horário. Você poderá abençoar a vida de alguém através de um gesto tão simples. Basta clicar e compartilhar o link com os seus amigos, familiares, com os grupos dos quais você faz parte. E se você está conosco, cultuando ao Senhor, qualquer dia da semana, em qualquer horário, você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aliás, por falar em ser bem-vindo, eu quero também chamar a sua atenção para o nosso retiro espiritual. É isto mesmo, neste ano, claro, 2025, nós vamos, no período do carnaval, do dia 1º ao dia 4 de março,
nós vamos nos reunir mais uma vez no sítio Quincadona, para o nosso retiro espiritual. As inscrições já estão abertas, você pode procurar os nossos coordenadores, nosso querido irmão Mauro, nossa querida irmã Deusinha, pode procurar outros integrantes da nossa equipe, pode procurar os pastores da igreja e dizer do seu desejo, da sua intenção de participar conosco. Corra, porque as vagas elas são limitadas. Então faça a sua inscrição, entre em contato conosco, se você quiser também, através do nosso número de WhatsApp, para que você possa receber todas as informações e garantir a sua vaga para participar conosco. Não tenho dúvidas de que será um tempo maravilhoso, será um tempo de crescimento, de comunhão, de edificação, para que nós possamos, por todo o ano de 2025, viver como igreja os propósitos que o Senhor tem para nós. Retiro Espiritual 2025, bênção de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, por falar em propósitos de Deus, por falar na vontade de Deus para nós, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 18 a 20 deste capítulo. Nós temos falado muito a respeito deste texto, porque esse texto é o texto de inspiração, ou o texto como pano de fundo para o tema da nossa igreja neste ano. Nós vamos continuar pensando sobre a alegria de cumprir o chamado que nós temos em Cristo. Nós temos falado sobre isso, aliás, nós vamos falar sobre isso nas classes da Escola Bíblica durante o período da EBD de verão. Então, todos os encontros do mês de janeiro agora, nós vamos realizar painéis, onde vamos conhecer os temas para este ano. E nós vamos falar sobre isso, sobre a alegria de cumprir o chamado que o Senhor nos dá. O ano passado, nós pensamos sobre isto através, ou a partir da palavra, a partir da realidade da evangelização. Então o tema 2024, você se lembra, foi evangelize, a alegria de cumprir o chamado. Através da evangelização, nós cumprimos o chamado de Deus para as nossas vidas. E o texto de Mateus 28, 19 e 20, na verdade 18 a 20, já fala sobre isso para nós. Mas há um outro aspecto do nosso chamado que nós queremos destacar e nós queremos enfatizar ao longo deste ano. Qual seja, ou qual é, a palavra ensino. Nós cremos que o nosso chamado, além de evangelizar, é também ensinar. E ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus às pessoas, à sociedade de um modo geral. Por isso, em 2025, o tema da nossa igreja é: ensine a alegria de cumprir o chamado. Ensine a alegria de cumprir o chamado. Este é um chamado para a sua vida, meu querido irmão. Este é um chamado para a minha vida. Este é o chamado para a igreja de Jesus. Aliás, quando nós lemos Mateus capítulo 28, nos versos que indiquei, nós vamos ver que Jesus, ele nunca estabeleceu um ponto de corte entre a evangelização e o discipulado, ou o ensino. Então, quando nós pensamos em evangelizar, nós pensamos também em ensinar. Quando nós pensamos em ensinar o Evangelho a quem não tem ainda a experiência de Jesus como seu Salvador, nós pensamos também em evangelização. É por isto que na visão de igreja multiplicadora, a visão que nós desenvolvemos como igreja, a visão que nós abraçamos como igreja, dentro dos 5 princípios de IEM, está o princípio da evangelização discipuladora. Exatamente por isso, porque Jesus jamais estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e ensino, entre evangelização e discipulado. Nós somos chamados a evangelizar, também somos chamados a ensinar. Ainda que você não tenha o dom do evangelismo ou o dom do ensino, alguns da nossa igreja têm este dom ou estes dons de forma mais aflorada ou de forma mais
tangível, perceptível, porque o Espírito Santo de Deus distribui os dons como Ele quer. Como Ele quer. Isso é papel do Espírito. Ele distribui os dons como Ele quer à igreja. Então, alguns de nós recebem o dom da pregação, outros o dom da hospitalidade, outros o dom da fé, outros o dom do ensino, outros o dom do evangelismo. Mas independente de qual seja o nosso dom, e os nossos dons, eles existem para prover, para promover a edificação na igreja. De todos, aqueles que estão e aqueles que poderão chegar. Os dons servem para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Independente dos dons que nós tenhamos, todos nós temos o chamado para evangelizar e para ensinar. É aquilo que Jesus diz nesse texto. Vamos reler? Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, 18. Vamos começar do 18. Versos 18 a 20 nos diz: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Que este bendito e precioso texto da Palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. No último domingo pela manhã, na nossa EBD especial, a última aula que tivemos em 2024, nós pensamos sobre o lugar do ensino, o lugar ou a importância do ensino na Palavra de Deus. O pastor Alexandre Coelho nos falou, ministrou a esse respeito aos nossos corações, e nós fomos convidados a pensar exatamente sobre isso, sobre a importância do ensino na Bíblia, e como nós precisamos nos capacitar, nos preparar, para que, através do que nós sabemos, do que nós conhecemos, do que nós experimentamos na Palavra de Deus, nós possamos também ensiná-la a outras pessoas. Aquilo que você conhece da Palavra de Deus. E talvez você diga assim: mas eu conheço tão pouco da Palavra de Deus. Mas quando Jesus chama os seus discípulos a fazerem outros discípulos de Jesus, Ele não está dizendo apenas aqueles que são mais letrados, ou apenas aqueles que têm maior conhecimento bíblico, teológico. Não. Ele está dizendo a todos os seus seguidores, todos, sem exceção, todos os seus discípulos. Ensine o Evangelho, ensine o que eu tenho ensinado a vocês, o conteúdo da mensagem do Evangelho a outras pessoas. Então, quando você pensar sobre essa questão de que, bom, eu não sei muita coisa da Palavra de Deus, eu não sei muita coisa do Evangelho, duas coisas você precisa ter em mente. A primeira, o Senhor deixa um chamado sobre a sua vida, para que você ensine o Evangelho a outros. E obviamente você só poderá ensinar aquilo que sabe. Então, ensine aquilo que você sabe, nada além do que você sabe. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ou seja, se você já entregou sua vida a Jesus, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem a certeza da sua salvação em Cristo, você já reúne as condições necessárias para que você possa falar de Jesus a outras pessoas. Para que você possa ensinar o Evangelho a outras pessoas, porque o Evangelho, meus irmãos, é Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus, você já pode falar de Jesus a outras pessoas. Mas se ainda assim você pensa, mas eu sei tão pouco, eu conheço tão pouco a respeito do Evangelho, a respeito da Palavra de Deus. Bom, a outra forma de você poder administrar isto na sua vida é exatamente estudando mais a Palavra de Deus.
Então, se você considera que sabe pouco e não se sente preparado, não se sente em condições de fazer isto, ainda assim, você não tem como se desculpar diante de Deus. Não é pelo fato de nós sabermos pouco que este chamado para ensinar o Evangelho será retirado de nós. Não. Você sabe pouco? Você conhece pouco? O pouco que você conhece, você deve compartilhar. E se você precisa conhecer mais para se sentir melhor preparado, melhor capacitado, então conheça mais, estude mais, busque mais, capacite-se melhor. Porque o fato de nós conhecermos pouco, repito, não nos torna indesculpáveis ou excusáveis diante do chamado de Deus. O chamado de Deus permanece sobre nós, nós conhecendo pouco ou conhecendo muito. Nós não podemos achar que pelo fato de conhecermos pouco e por isso dizermos, olha, mas eu não posso fazer isso porque eu sei tão pouco, nos tornará excusáveis diante de Deus. Não. O Senhor continua dizendo para nós, vá e faça discípulos de Jesus. Ele não diz apenas para aqueles que se sentem mais preparados. Ele não diz isso apenas para aqueles que têm formação teológica, para aqueles que são pastores ou missionários, ministros de carreira na igreja. Não. Ele não diz isso apenas para os que são líderes da igreja. Não. O chamado para ensinar, como também o chamado para evangelizar, é de todos nós. É daqueles que já foram transformados pelo Senhor Jesus, que já foram salvos pela sua graça. Esse chamado, portanto, é seu, tanto quanto é meu. E nós podemos nos sentir confiantes para compartilhar desse chamado e para compartilhar do Evangelho. Primeiro, porque a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Toda a autoridade no céu e na terra pertence a Ele. Como Ele mesmo disse, é debaixo da autoridade de Jesus. Então veja, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa boa formação, não é pela nossa oratória, não é pela nossa habilidade de argumentação. Não é pelos nossos recursos humanos que nós podemos fazer isso. E obviamente, eu faço aqui um parêntese para dizer o seguinte, que capacitar-se é muito bom. Melhorar, conhecer mais é muito bom. O fato de nós anunciarmos o Evangelho, de nós discipularmos pessoas, de nós ensinarmos a mensagem que o Senhor quer que nós vivamos para também ensinar, o fato de nós fazermos isto debaixo da autoridade de Jesus, por outro lado, também não retira a importância na nossa vida de nós buscarmos melhorar e crescer no conhecimento da palavra. Então nós não podemos cair nem em um extremo, como disse há pouco, e dizer assim, bom, eu não posso fazer isso e eu nem preciso, porque eu nem conheço tanto assim. Não há razão para nos percebermos ou nos considerarmos liberados desse chamado, não há como. Mas por outro lado, a gente também não deve cair no outro extremo, de pensar assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fechar os olhos e o Espírito Santo de Deus vai me guiar e eu vou falar qualquer coisa em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não, nem um extremo e nem o outro. O fato de nós estarmos debaixo da autoridade do Senhor Jesus também não retira de nós a necessidade de nós aprendermos mais, conhecermos mais, aprofundarmos mais no conhecimento, porque quanto mais aprofundados no conhecimento, quanto mais conhecedores, sabedores da mensagem que nós temos que compartilhar, nós conseguiremos fazer isso com propriedade. Nós conseguiremos fazer isto com galhardia. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aliar de forma equilibrada a nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. A escola bíblica é fundamental, ela é importante, ela é necessária. Quero até
fazendo outro parênteses aqui, aproveitar e dizer que, além das classes no domingo pela manhã e no domingo antes do culto da noite, que nós já oferecemos e vamos continuar oferecendo para os irmãos, nós neste ano vamos também introduzir no nosso currículo de escola bíblica alguns cursos da Universidade da Família. Você conhece, já ouviu falar da Universidade da Família? Pois bem, fique atento, porque logo depois do nosso retiro espiritual do Carnaval, logo depois do Carnaval, no mês de março, nós vamos iniciar alguns cursos, a oferta de alguns cursos da Universidade da Família, durante a semana. Então, a nossa escola bíblica, ela não vai acontecer apenas mais só no domingo. Ela vai acontecer também durante a semana, com os cursos da Universidade da Família. E você terá a chance de estar matriculado, tanto no domingo quanto durante a semana, ou em pelo menos uma das disciplinas, durante a semana ou domingo, ou até em duas, quem sabe. Porque o importante é que você estude a palavra, que você seja levado a aprofundar-se na palavra, no entendimento, no conhecimento. A partir daí, um lado, aprofundar-se no conhecimento. O outro lado, dispor-se, colocar-se diante do Senhor, para, na medida que aprende, na medida que aplica o que aprende, você também compartilha com outras pessoas. Porque não é só ensinar conteúdo teórico, é ensinar conteúdo teórico aplicado à prática das nossas vidas. Isto é ensino bíblico, isto é discipulado. Quando Jesus Cristo diz, debaixo da minha autoridade, vão e façam discípulos, o que Jesus Cristo quer dizer, meus queridos irmãos, é isto. Preste muita atenção. Entenda, conheça, absorva o conhecimento bíblico. Aplique a sua vida, que a sua vida seja transformada, que o seu caráter seja tratado, que a busca pela santidade seja uma tônica na sua vida, para que você melhore como pessoa a cada dia. Então é aplicar o conteúdo bíblico à minha vida, para que eu possa ter autoridade para compartilhar isso com outros. Porque senão, se for diferente, nós reproduziremos mais uma vez aquela velha máxima que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O ensino bíblico tem esta peculiaridade: só tem sentido, só tem valor em conhecer a palavra de Deus, em esmerar-se no conhecimento, aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, se nós estamos dispostos a vivê-lo, a praticá-lo, a colocar em prática nas nossas vidas. E nós só podemos ensinar com propriedade, debaixo da autoridade de Jesus a outros, se nós de fato vivermos isto. Ou se nós lutarmos para viver. É claro que muitas vezes há aspectos daquilo que nós lemos e meditamos e conhecemos da palavra que nós não vivemos ainda em totalidade, ou que nós não conseguimos ainda viver como nós gostaríamos. Mas nós estamos lutando. Nós estamos lutando. E nós estamos buscando, pela graça de Deus, com a ação do Senhor nas nossas vidas, ajustar a nossa vida para viver de acordo com a palavra. E esta luta, essa busca, ainda que com falhas, todos nós as temos, ela já nos autoriza, já nos dá condições de poder reproduzir isso com outras pessoas. Nós, no mês de dezembro, ouvimos um relatório do nosso missionário Rodrigo Tinoco. Ele que é membro da nossa igreja, missionário da nossa igreja, ligado também à agência A Fé Vem Pelo Ouvir e à CEPAL. Ele esteve no ano passado, mês de setembro, salvo engano, com mais de 5.000 líderes que participaram do Lausanne 4. Se você não conhece esse movimento, o movimento Lausanne, eu convido você depois a pesquisar e a ler sobre isso. É um movimento que há 50 anos trata sobre a evangelização mundial. O primeiro encontro aconteceu exatamente na cidade de Lausanne, na Suíça. Por isso o nome do movimento é este, Movimento de Lausanne. Este encontro já se repetiu mais 3 vezes depois do primeiro. Tivemos então o 4º encontro, no mês de setembro, que foi na Coreia do Sul. E
do relatório que o nosso irmão Rodrigo apresentou, você pode até procurar aqui no nosso canal se você não assistiu, foi no dia 8 de dezembro do ano passado. Ele falou que uma das ênfases do movimento, do encontro, foi nos lembrar, ou lembrar os participantes que ali estavam, de que como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, nós devemos ser como seus imitadores. O discípulo de Jesus antes de mais nada, é também um imitador de Cristo. E se nós queremos ensinar o Evangelho a outras pessoas, nós precisamos nos perceber assim. Nós somos alguém que estamos lutando para ser melhores do que nós somos hoje. Nós temos de lidar com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Isso é comum a todo ser humano. Mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento na presença do Senhor. E por isso, nós precisamos nos enxergar já como imitadores de Cristo. Para que nós sejamos capazes de dizer como o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser capazes de dizer isso às outras pessoas. Podem imitar a mim porque eu imito a Cristo. Mas imitar a mim ou imitar a nós não significa dizer assim, eu sou melhor do que você, eu estou num pedestal em relação a você, você tem que me venerar, você tem que me adorar, você tem que reconhecer que eu sou melhor e maior do que você. Nada disso, nós somos exatamente iguais, estamos todos, absolutamente todos na mesma posição. Mas quando eu digo a alguém, imite-me porque eu imito a Cristo, é porque eu de fato imito a Cristo. É porque eu estou dizendo para essa pessoa, olha, eu caminhei um pouquinho mais do que você, talvez um passo a mais apenas, um passo a mais do que você, e eu já estou imitando a Cristo, e eu quero encorajar você a fazer o mesmo. Imite a Cristo. Mas você precisa ser modelo para essa pessoa. E isto é discipulado. Ou, como nós utilizamos dentro da visão de M, isto é o relacionamento discipulador. O RD. O RD é isso. É você estar disposto a ler, a crescer, a aprofundar no conhecimento da palavra. Por isso o estudo da palavra não pode ser negligenciado. E você aplicar isso na vida de outras pessoas. Você compartilhar, você repartir isso com outras pessoas. Por isso, meus queridos irmãos, a nossa ênfase neste ano é esta. Ensine. Ensine. Busque aprender, busque conhecer, valorize o estudo da palavra de Deus, valorize a nossa escola bíblica, valorize as ofertas que nós temos para que você possa estudar mais e melhor a palavra de Deus. E se disponha a alcançar pessoas com o Evangelho. Lembra do que eu falei no início? Jesus não faz ponto de corte entre evangelização e discipulado, ou entre evangelização e ensino. Então, se o Senhor está te chamando para alcançar pessoas, dentro da sua casa, na sua família, nos seus colegas de trabalho, amigos, você é chamado para evangelizá-las e para ensiná-las a palavra de Deus. Ainda que pouco. O pouco que você sabe pode ser muito na vida de outra pessoa. Não abra mão do chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus é este: evangelizar, ensinar o Evangelho, como o texto diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Este é o chamado de Deus. Que em 2025 possamos continuar cumprindo com alegria, vivendo com alegria o nosso chamado de evangelizar e de ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos buscar a face do Senhor Jesus através da oração mais uma vez, meus irmãos. Você pode colocar aqui no chat, na nossa transmissão, os seus motivos de oração. Nós sempre encaminhamos cada motivo de oração que é apresentado aqui, cada nome que é apresentado aqui, nós encaminhamos para o ministério de oração da nossa igreja. E alguém estará orando pela sua vida.
Alguém estará orando pela pessoa que você apresenta o nome, pelo motivo que você traz. Então, aproveite agora mesmo. Escreva aqui no chat o seu pedido de oração, a sua súplica, ou compartilhe conosco o seu motivo de gratidão. Se você alcançou já 2025, no dia de hoje ou na última semana, uma bênção que Deus fez na sua vida em 2024, você pode escrever aqui para a gente poder se alegrar juntamente com você e com a sua casa. Você pode orar por pessoas da sua família. Você que estará viajando nos próximos dias, coloque aqui este motivo de oração para que nós possamos orar nominalmente por você. Vamos sempre orar por quem está enfermo, por quem está enlutado. Vamos pedir a Deus que continue derramando do consolo, do conforto que somente Ele pode dar a cada coração. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, nós queremos Te louvar. Queremos, ó Deus, Te adorar, Te exaltar na beleza da Tua santidade. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ouça. Nós cremos que o Senhor nos ouve. Cremos que estás aqui neste lugar. Pai, visita cada irmão, cada casa, cada lar, cada pessoa cujo aparelho telefônico, a Smart TV, o tablet, o computador está conectado conosco agora, neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está conosco agora. Visita, Senhor. Ministra com a Tua palavra. Alcança com o Teu favor. Deus, renova o nosso ânimo. Renova a nossa fé. Renova a nossa esperança. Deus, que em 2025, que neste ano, nós possamos viver todos os nossos dias na presença do Senhor. Que não venhamos a dar nenhum passo para a direita ou para a esquerda, longe, fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Visita-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, olha para aqueles que estão enfermos, olha, Senhor, para aqueles que estão enlutados, traz conforto, traz consolo, que vem da parte de Deus. Eu oro por aqueles que escreveram aqui no chat os seus motivos de oração. Oro por aqueles que trazem consigo no coração os seus motivos, ainda que não os tenham escrito. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Oro, Senhor, por cada nome apresentado, por cada pessoa conectada conosco. Ó Deus, visita o nosso lar, a nossa casa e a nossa igreja. Mais uma vez, como fizemos ontem, nós consagramos a nossa igreja, bem como as nossas famílias, diante do Teu altar. Que as nossas vidas continuem sendo sempre para o louvor, a honra, a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que a IBCT em 2025 continue crescendo, continue, Senhor, desenvolvendo-se na Tua presença. Pai, abençoa a vida dos nossos embaixadores do Rei, bem como de todos os irmãos e irmãs que ao longo dos próximos dias estarão viajando, ainda para um período de férias ou mesmo retornando em um período de férias. Que a Tua palavra se cumpra no Salmo 121, versículo 8, para nós, sobre nós. Que o Senhor guarde a nossa chegada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Ó Deus, ser com aqueles que estão desempregados, abre porta de emprego. Ser com todas as gerações da nossa igreja. Nós oramos pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Oramos pelos solteiros, pelos casados, pelos viúvos, pelos divorciados. Pedimos que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um deles. Oramos, ó Deus, pelos nossos pastores e líderes, pelos nossos missionários. Pedimos o Teu favor sobre todos nós. Oramos, ó Deus, nesse primeiro dia do ano, bendizendo, glorificando e adorando o nome do Senhor pela Tua fidelidade para conosco. Oramos hoje, oramos sempre e queremos continuar orando sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus conceda a você um restante de semana abençoado. Mais uma vez eu digo, peço, encorajo você, envie o link dessa transmissão.
Você foi abençoado hoje? A palavra de Deus foi ministrada ao seu coração? Então, encaminhe este link para outras pessoas. Não tenha medo de fazer isto. Através de um gesto tão simples, você pode ser instrumento de Deus para alcançar vidas e corações que necessitam ouvir a sua palavra. Então faça isto. Antes de acabar, envie para os seus contatos para que eles possam, em outro momento, em outro lugar, em tempo oportuno, receber a palavra de Deus ministrada em seus corações. Esteja conosco nesse domingo. Nesse domingo nós vamos ter a primeira aula da EBD de verão. Será bênção para as nossas vidas, 9 da manhã. Nesse período a escola bíblica funciona apenas no domingo pela manhã. Não temos classe antes do culto da noite e em outros dias. Durante o mês de janeiro, apenas às 9 da manhã, todos aqui em nosso templo. E as nossas celebrações às 10h30 e às 18 horas, com a ministração da ceia do Senhor. Se você desejar, esteja conosco, venha celebrar conosco mais uma vez a ceia e relembrar o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Lembrando que as crianças estarão cultuando conosco no templo neste primeiro e também no segundo domingo de janeiro. Peço que os irmãos estejam orando por nós, pastores. Nós estamos nos alternando em gozo de férias. Eu mesmo estarei de férias nos próximos dias. Que Deus também nos abençoe no deslocamento. Nós possamos ir e retornar debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. Orem pelos nossos pastores, orem pelos nossos seminaristas, que ao longo do mês de janeiro também estarão pregando em nossos cultos dominicais. Que o Senhor possa também prepará-los e abençoá-los para que possam abençoar as nossas vidas através da mensagem de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Hoje e para todo sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.